Boa noite, pessoal que acompanha nosso blog. Estamos aqui com o Dr. Léo Aquio e com a Sherida, que é aluna de matemática de 2015 também, vai ajudar na reportagem. Estamos aqui no terceiro dia da jornada de estudos matemáticos. Agora pela noite terminamos as palestras e, professor, o senhor acabou de falar sobre matemática e a questão da aprendizagem em síndrome de Down. E quando o senhor explicava, o senhor disse que existem algumas limitações para uma pessoa portadora de síndrome de Down, que de fato são limitações. E o senhor disse que se o senhor fosse atender, escutar o que essas limitações diz, o senhor não teria desenvolvido a sua tese. Então, o que fez o senhor acreditar nessa ideia que o senhor tinha e se aprofundar nessa tese? A crença de que todas as pessoas são capazes de aprender matemática, de aprender alguma coisa, entendeu? Então, se eu não acreditasse nisso, eu não seria professor, né? Então, dizia que as crianças com síndrome de Down não eram capazes de aprender de forma significativa. Eu mostrei que não é verdade isso, né? Mas eu tive que me esforçar, eu tive que pesquisar, eu tive que tentar, né? Tentativa e erro, tá certo? Mas a gente não pode desistir. Como professor, a gente não pode desistir do aluno, nunca. Certo. E essa forma de ensino para pessoas com síndrome de Down, ela também pode ser usada para pessoas que têm dislexia, por exemplo? Com certeza. No final do doutorado, eu percebi que eu não tinha feito uma matemática para síndrome de Down. Eu fiz uma matemática para todo mundo, né? Essas minhas atividades que tem no livro e que tem na palestra, elas servem para qualquer criança, seja ela com deficiência ou sem deficiência. É claro que é preciso fazer algumas adaptações, né? Então, por exemplo, se você vai aplicar as atividades para o cego, vai ter que ser de uma outra forma, tem que ter um outro direcionamento. Para surdo seria um outro, mas a ideia está ali, né? E o que o levou a fazer essa pesquisa sobre o ensino da matemática para a síndrome de Down? Qual foi o motivo que levou o senhor a fazer isso? Então, foi curioso, porque na verdade eu nunca tive contato com nenhuma criança com síndrome de Down antes do doutorado. Foi o espírito de pesquisador mesmo, porque eu sempre gostei de desafios, né? Então, a área de inclusão hoje é uma área que é super nova, né? Pouquíssimos pesquisadores estão nessa área. Então, eu sabia que é uma área que precisa avançar, né? Precisa avançar, então não tinha nenhuma pesquisa em educação matemática que relacionava a matemática e síndrome de Down. Então eu quis desbravar essa área aí. E essa pesquisa eu sei que vai ajudar muitas pessoas, porque muita gente tem preconceito e muitos professores, quando vem uma turma com um aluno com síndrome de Down ou qualquer outra deficiência, eles acabam não tratando aquele aluno da mesma forma, não querendo ensinar, porque acham que vai ser uma forma de perda de tempo, porque diz, não, se eu vou parar para ensinar ele, o tempo que eu vou demorar para ensinar ele vai atrapalhar todo o meu plano de aula, então não vou fazer. Então, essa pesquisa eu creio que ela veio para ajudar muitas pessoas. E eu gostaria que o senhor nos dissesse qual é a sua sensação no momento que o senhor está ensinando, tá com as crianças, no momento da sua pesquisa que você estava com as crianças com síndrome de Down. Qual foi a sua sensação? A sensação é a melhor possível, né? Porque você deve ter observado no vídeo que a aluna ela não sabia a contagem, né? E no meio do processo ela passou a contar, ou seja, ela entendeu o que é a contagem, o que é o conceito de número, o que é a quantificação. Então, o professor, isso é o pagamento do professor, né? É um dos pagamentos do professor. A gente fica feliz de ver o nosso aluno evoluindo, né? E professor,
E além do que o senhor ainda disse, como o senhor acabou de falar, sobre essa sensação que se tem quando vê o aluno conseguindo, né, de fato, realizar uma operação, seja ela simples ou complexa, não só para quem é portador de síndrome de Down, mas até para um aluno que não tem essas necessidades especiais. A matemática ou algumas outras matérias, em especial a matemática, às vezes acaba se tornando, é vista por alunos como se fosse um bicho de 7 cabeças. Aham. E o senhor fala dessa interação do senhor como professor com essa pessoa que necessita de ajuda. Então, o senhor pode dizer para a gente como deve ser essa relação do professor com o aluno, para que se quebre esse tabu e o processo de ensino-aprendizagem seja dado mais fácil? A relação é uma relação de amor, não tem outra. Então, o seu aluno ele tem dificuldades, você não pode rejeitá-lo. Você tem que chegar no aluno. Então, eu tinha alunos assim que iam mal em matemática, assim. Eu dou aula no 6º ano, por exemplo. E eu percebia que o aluno tinha dificuldades em matemática. E aí ele ficava acuado, né? E aí ele não respondia nada, não fazia muita questão de fazer os exercícios em sala. Então o professor, ele precisa chegar no aluno, sabe? Só de você chegar do lado do seu aluno, colocar a mão no ombro dele e falar assim, pô, vamos tentar fazer esse exercício aqui, ó, eu vou te explicar. Isso faz uma diferença enorme pro aluno, entendeu? O aluno se sente, pô, o professor está dando atenção para mim, sabe? Sendo que, mesmo que eu não saiba matemática, ele está ali preocupado que eu aprenda. Isso faz uma diferença tremenda. Então, eu percebo que os alunos, a partir desse contato, eles começam a se interessar naturalmente por querer aprender mais, entendeu? Então, é uma relação de amor mesmo. Você tem que chegar atenção para esses alunos. Então, a minha estratégia, depois do primeiro teste, eu detecto os alunos que têm mais dificuldade, coloco eles enfileirados na primeira carteira, assim, né, para não precisar ficar andando na sala toda. Então, eu já coloco eles na primeira carteira. Bom, a gente encerra aqui com o senhor, professor. Quero agradecer por sua participação. Quero parabenizar o senhor também. Uma ótima palestra, uma ótima ideia que o senhor possui. Necessitamos de pessoas assim, de fato. Boa noite. E amanhã é o encerramento da nossa jornada. Acompanhem e não faltem, viu? Tchau, tchau. Okay.